Ele parecia comum, tranquilo até demais, mas aquela mala carregava um segredo que ninguém poderia imaginar. Dentro dela, partes de um corpo humano. E o homem que deixou ela ali? Ricardo Jardim. Um nome que a cidade não vai esquecer tão cedo. Hoje eu vou contar para vocês a história que chocou Porto Alegre, envolvendo segredos, mortes e uma mente fria que voltou a cometer crimes. Em 2015, Ricardo morava com a sua mãe, Vilma, de 70 anos. Ele controlava as finanças e isolava a mãe dos familiares. Segundo a investigação, em um momento de conflito, Ricardo Jardim matou a sua mãe com 13 golpes fatais. E como se não bastasse, ele colocou o corpo da própria mãe em um armário e concretou. Durante dias, ele comentava com familiares e com vizinhos que a mãe estava viajando. Mas a polícia descobriu o crime e Ricardo foi preso. Em 2016, ele foi condenado a 28 anos de prisão. Um caso que já chocava a cidade inteira pela frieza e planejamento de todo o crime. Após cumprir uma parte da pena, Ricardo conseguiu a progressão de regime. Em 2024, ele foi liberado e colocado em regime semiaberto. Sem supervisão adequada, sem tornozeleira, ele simplesmente estava livre novamente. E essa decisão gerou grande controvérsia. Especialistas em criminologia alertam que indivíduos com histórico de crimes planejados e homicídios graves não deveriam ter segunda chance sem um bom acompanhamento. E infelizmente, a realidade nos mostrou que os alertas estavam corretos. Ricardo conheceu Brasília Costa, uma mulher de 65 anos. Eles mantiveram um relacionamento, mas dia 9 de agosto de 2025, Ricardo matou Brasília. Após o assassinato, ele esquartejou o corpo e distribuiu partes em sacos de lixo, em uma mala deixada na rodoviária. As ações frias e calculadas chocaram não só a polícia, mas toda a cidade. O crime levantou questões sobre a vulnerabilidade de pessoas idosas e como criminosos reincidentes podem voltar a cometer crimes. A investigação começou imediatamente. As imagens das câmeras mostravam Ricardo entrando e saindo dos locais com a mala. Policiais perceberam que ele estava tentando se passar pela vítima em mensagens e ligações, tentando atrasar o registro do desaparecimento. Dia 4 de setembro de 2025, Ricardo foi preso numa pousada no bairro São João, em Porto Alegre. Ele tinha o celular da vítima e tentou se passar por ela. Durante o seu interrogatório, ele confessou ter esquartejado o corpo, mas negou ser o ator do homicídio. Ricardo Jardim apresenta características de um psicopata: manipulação, frieza, planejamento e ausência total de empatia. Ele conseguiu enganar todo o sistema de justiça e as pessoas ao seu redor. O padrão de comportamento é alarmante. Após cometer um homicídio, ele voltou à liberdade e repetiu a violência. Especialistas alertam que esse tipo de reincidência é o maior desafio para a sociedade e para o sistema penal brasileiro. Esse caso evidencia falhas graves no sistema de justiça. A progressão de pena sem monitoramento adequado permitiu que um criminoso com histórico de homicídio fosse libertado e voltasse a atacar. Psicólogos, advogados e criminologistas questionam como indivíduos com históricos de crimes violentos podem ganhar liberdade sem uma supervisão. O caso do Ricardo Jardim se torna um alerta para mudanças necessárias, mostrando que o sistema precisa de um critério mais rigoroso e um acompanhamento mais efetivo. O caso de Ricardo Jardim é mais do que um crime chocante. É um alerta sobre a necessidade de vigilância constante, sobre como falhas no sistema podem custar vidas e sobre o perigo de subestimar criminosos reincidentes. Histórias como essa nos lembram que a justiça e a segurança devem andar lado a lado, para que tragédias possam ser prevenidas.
E enquanto refletimos sobre isso, lembramos das vítimas que não mereciam um final tão cruel. E você? Qual a sua opinião sobre esse caso? Me deixe aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e até o próximo!